Olá, como vai? Eu sou o Raul de Oliveira, psicólogo aqui do Psico Online e apresentador oficial do Psico Online Podcast. Espero que você tenha sentido um pouco de saudade nesses meses que ficamos sem episódios. Eu com certeza fiquei, mas tanta coisa aconteceu. A mais importante é que o meu bebezinho, o Aruan, nasceu e por isso não dava para conciliar tudo. Mas agora, voltando às rotinas e com um ano novo, começamos uma nova temporada do Psico Online Podcast, com episódios mais curtinhos e com temas que os nossos PCs e você pode participar. Aliás, contamos com isso. Então, mande suas perguntas, dúvidas ou sugestões pela página ou pelas redes sociais. Será muito legal respondê-las e movimentar esse canal com você. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez, muito bem-vinda e muito bem-vindo. Espero que fique com a gente e curta cada um dos episódios. Para conhecer mais do nosso projeto ou marcar uma sessão de terapia, consulta, orientação parental, acesse o site psico.online no seu navegador. Não precisa nem do .com.br. É só digitar psico.online e você encontra os links para todos os materiais que a gente faz, beleza? Agora deixa eu explicar como o episódio de hoje vai funcionar e acho que os próximos também vão ser assim. Vamos trabalhar com temas diferentes. Por exemplo, o tema de hoje é: afinal, telas fazem mal ou não fazem mal para as crianças? Essa pergunta a gente manda para os nossos psicólogos que respondem e depois nós juntamos tudo e publicamos. E aí, o que você acha? Telas fazem mal ou não fazem mal para as crianças? Com a palavra, a psico.online, Jaqueline Cruz. Fala, Psi! Olá, Raul. Eu sou a psicóloga Jaqueline Cruz e penso sobre esse assunto que nós temos uma questão de saúde pública em ascensão, porque quanto mais a tecnologia cresce, mais as crianças são expostas às telas. Uma coisa que nós já sabemos, que existem estudos, principalmente no exterior, é o quanto esse tempo de tela influencia negativamente em atenção, em visão, em audição e principalmente na questão do vício. Em alguns países já se usa esse vício caracterizado como transtorno de dependência pelo DSM-4-TR. E eu enxergo que nós temos um desafio de balancear mesmo, o uso dessa tecnologia, de tudo isso que está acontecendo, que está aparecendo, porque a gente não pode negar que as crianças de hoje nascem nesse mundo que tem muitas telas. Então a gente vê vídeos na internet de crianças que quando pegam uma revista pela primeira vez, elas passam o dedinho na revista como se estivessem mexendo no smartphone. Então a gente não pode negar que isso esteja acontecendo, mas eu percebo que ainda falta para nós profissionais materiais suficientes, estudos o suficientes para se aprofundar mais nesse assunto e entender qual é o limite, como essa interação deve ser feita. Essa é a forma que eu consigo ver essa situação. E agora, será que temos um outro psicólogo com outro ponto de vista, Raul? Boa, Jaque. Eu acho que a gente tem outra opinião sim. Vamos ouvir? Oi, Raul. Oi, Jaqueline, tudo bem? Aqui é a psicóloga Rosana Gandra e venho expor a minha opinião em relação ao tema em questão. Levando em consideração todo o contexto, pós-pandemia, mas já era um tema que era muito pertinente. Já vinham sendo feitos alguns levantamentos, alguns estudos em relação aos prejuízos que as telas poderiam causar, e causam na vida das crianças, mas com o contexto da pandemia, quanto que isso agravou, quanto que isso aumentou, devido, a maioria das nossas rotinas elas terem sido transferidas para esse contexto online. Isso não seria diferente, na vida dessas crianças. Mas enfim, se a gente for levar em consideração a necessidade que isso apareceu, o quanto que isso, de certa maneira, pode ter ajudado, mas também o quanto que isso prejudicou. Como que isso poderia ter sido diferente, se é que é possível ser diferente? Se a gente tentar analisar um contexto de uma pessoa que é responsável por uma criança que não tem uma rede de apoio, até nos afazeres do dia a dia, como que a vida dela seria diferente se ela não tivesse a possibilidade de inserir uma tela?
Não que isso seja o ideal, mas às vezes é a única forma, né, que essa pessoa consegue lidar com a sua realidade e realizar as tarefas do dia a dia. Mas em contrapartida, como que a gente pode buscar soluções e saídas numa melhoria em contextos em que essa criança não precisa de fato estar o tempo todo presente diante de uma tela. O que esses pais responsáveis eles podem fazer para tentar melhorar essa situação atual? Porque regredir não vejo possibilidade. Pode ser que exista, mas atualmente não vejo. Mas o que pode ser feito diante dessa realidade? Temos que lidar a cada dia. Enfim, essa é a minha opinião. Eu acho que tem mais algumas pessoas, né, Raul, que vai expor também. E essa foi a opinião da Psiconline Rosâina. E agora a gente vai com a Fala Psi da Psiconline Miraína. Oi, Raul. Aqui é a psicóloga Miraína Carvalho. Assunto legal esse, né? Falar sobre o uso de telas na infância. Bom, acho que para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de trazer um recorte da orientação, né, da Organização Mundial de Saúde, OMS, que crianças antes dos 2 anos de idade não devem ter acesso ao uso de telas. Mas por que eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Observamos que a cada dia que passa, o acesso ao uso desses tipos de eletrônicos acontece cada vez mais precoce. Então, cada dia mais, as crianças elas possuem o contato com o uso de telas mais cedo. E aí, qual o atravessamento que isso traz, né? A primeira infância é um momento onde acontecem os picos de evolução no sistema psicomotor, cognitivo da criança. E o uso excessivo desses tipos de eletrônicos, de aparelhos, eles podem apresentar alguns prejuízos no processo de desenvolvimento e de evolução dessas crianças. Mas, Miraína, qual tipos de prejuízos podem ser esses? Através dos meus estudos, né, da minha observação clínica e da minha experiência nos atendimentos com as crianças, eu observo hoje alguns comportamentos, alguns prejuízos que acontecem com mais frequências, que são prejuízos nos aspectos comportamentais, como a fala, a linguagem, nos aspectos sociais, né? Quando eu digo isso, eu quero me reportar à questão até mesmo da distorção do senso de satisfação. Então, o quanto que essa criança hoje, para que ela se sinta satisfeita utilizando a tela, ela necessita que isso seja feito de uma forma prolongada. Então, antes a gente até percebia que o fato delas terem a autonomia, a liberdade para ter acesso a esses momentos de lazer era algo produtivo e satisfatório. Hoje, eu percebo muito mais a correlação, a quantidade do tempo que essas crianças passam acessando a tela do que até mesmo a qualidade do tempo que isso acontece. E aí, dentro disso também, assim, acho que um outro ponto importante para a gente pensar é nos prejuízos físicos, né? Então, o aumento de sedentarismo, o aumento da obesidade, o aumento da alienação do próprio corpo, né? Porque, assim, é através do contato sensorial que a criança tem contato com o mundo. Então, é através do olfato, do paladar, do fato, da audição, da visão, que a criança ela descobre, ela aprende, ela se desenvolve, ela cresce. Se a gente tem o uso de tela como um dos pontos primordiais de contato dessa criança com o mundo, a gente acaba limitando de alguma forma o acesso a alguns desses aspectos sensoriais. Isso automaticamente traz alguns prejuízos para o processo de desenvolvimento dessa criança, né? Mas o que acontece? Só tem prejuízo dentro dessa relação? Não, né? O uso de tela ela também pode apresentar alguns benefícios, mas desde que isso seja feito de forma orientada, com limites. E aí eu vejo alguns pontos positivos no sentido, né, de ampliação da aprendizagem, do contato até mesmo com pessoas que possuem um gosto parecido com o da criança e que usam isso como uma forma de criação de vínculo e tudo mais, né? Mas como que isso hoje em dia tem acontecido, assim? Percebo que o
o uso da tela, ela está sendo realizada como uma forma de entretenimento dessa criança, né? Como se fosse um processo, às vezes, até de silenciamento nas interações. Então, ocorre em lugares assim que antes eram utilizados para formação de vínculo, para construção de lembranças afetivas, como, por exemplo, nos momentos, né, de refeições. Hoje, a maioria dos lugares que a gente frequenta, sempre a gente se depara ali com alguém que a criança está usando um aparelho eletrônico durante o momento da refeição, né? E quando não é a criança, o adulto acaba fazendo isso, né? E são os espelhos para que a criança possa aprender a fazer as coisas. Então, o uso da tela, ela não pode substituir a interação presencial, né? Ela não pode funcionar como um formulador de vínculo, né? Um manutedor de vínculo, porque isso sim pode trazer prejuízo para essa criança. Então, uma orientação até que eu trago para os pais, né, durante os atendimentos é que acompanhem como isso está acontecendo, que oriente a criança a fazer isso de formas diversificadas dentro de casa, né? Então, assim, usar aparelhos em lugares diferentes, não ficar só isolado no quarto, aproveitar a presença de pessoas também que possam fazer esse uso do aparelho junto com ela, para que, mesmo que diante de uma interação virtual, tenha-se também uma interação presencial e que as famílias aprendam juntos, né, a formular ali novas regras para que eles possam ter uma convivência saudável dentro desse processo evolutivo que faz parte do mundo da criança hoje, que é a tecnologia, que isso também possa favorecer para que os vínculos formados, né, para que o processo de desenvolvimento aconteça e ocorra da melhor maneira possível. É isso, Raul. Espero que com todas essas informações a gente tenha conseguido dar um vislumbre do tema, certo? Certinho, Miraína. É isso aí. E agora a gente vai com a fala da Psiconline, Persília. Oi, Raul. Oi, ouvintes do Psiconline. Aqui quem fala é a Persília Alvarenga. E eu acredito que a questão de fazer mal ou não para a criança está muito relacionado com a questão do tempo que essa criança vai gastar em frente às telas. Ok, que a OMS diz que as crianças com menos de 2 anos não deveriam ser expostas à tela. Ok, que também tem muitos estudos, porque tem muito que se estudar ainda, mas eu acredito que é meio difícil fazer isso na vida real, porque existem as recomendações, o mundo perfeito e a realidade. Eu acredito que a maior preocupação dos pais tem que ser em vigiar. Vigiar não é a palavra correta, tem que ser em supervisionar, para ver o que os filhos estão consumindo e o tempo que estão consumindo. Eu acho que faz mal quando a pessoa não tem um limite, quando isso se torna prioridade na vida dela, mas se tiver um tempo limite, se tiver tempo para outras coisas, se tiver uma questão social, eu acho que é tudo muito relativo, mas o principal é os pais estarem juntos com a criança para participar da criação e até mesmo as horas de entretenimento, né, para que as crianças estejam assistindo algo com conteúdo bacana. E ok, que nem todos vão conseguir estar ali, às vezes trabalhando, às vezes a correria do dia a dia não dá conta, né, essa supervisão tão rigorosa, mas eu acredito que o mais importante mesmo é acompanhar isso, mesmo que não estejam ali, que uma outra pessoa, um outro cuidador que esteja com a criança, esteja sempre de olho nisso. Eu acho que é fazer parte da criação da criança, fazer parte do desenvolvimento, porque as telas, elas são dessa geração, né? Acho que até umas gerações já atrás já havia muitas telas, até na minha época da televisão de tubo. Eu já me lembro que minha mãe não deixava televisão, essas coisas, mas falando como psicólogo, eu acho que temos que olhar muito mais para a questão do ambiente, do que está fazendo, o tempo que se está gastando, como que isso está sendo aproveitado, para que as telas não virem o vilão, né? Porque não são só elas responsáveis, tem muitas coisas que ajudam ou atrapalham na criação de uma criança. Eu acho que é isso. Um beijinho, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou aqui para respostas. Beijos, até mais. É isso aí. Essas foram as respostas para a pergunta tema deste episódio. Telas fazem ou não fazem mal para as crianças? E aí, o que você achou? Qual que é a sua conclusão? Deixe nos comentários. Participaram deste episódio as psicólogas Jaqueline Cruz, Rosâina Gandra, Miraína Carvalho e a Persília Alvarenga.
você pode agendar com elas diretamente lá no site do Psico Online. E claro, se você curtiu o episódio, manda para o amigo, para o grupo da família, compartilhe. Antes de encerrar, deixa eu te contar que o Psico Online é um projeto que liga você aí, que está nos ouvindo, a um psicólogo ou a uma psicóloga. E para isso, nós desenvolvemos diversos conteúdos que podem ajudar você no seu dia a dia. Vale dizer que nós somos vários profissionais e que quando você entra em contato via site, WhatsApp ou uma das nossas redes sociais, um dos nossos psicólogos vai fazer algumas perguntas antes de encaminhar você para uma consulta. Lembre-se também do seguinte: queremos te atender da melhor maneira possível. Assim, se a situação está apertada, se você tem alguma dúvida, não fica com vergonha não. Entre em contato que vamos fazer de tudo para você ser uma das pessoas que sabe bem o valor de uma excelente terapia, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo. Não deixe de compartilhar e até o próximo episódio. Tchau, tchau!